Porque a gente é assim, porque todos somos filhos de Deus. E a partir desse momento, que ele chega nas reuniões, tem espírito que chega lá, que ele nem sabe o que é o bem, porque o que ele aprendeu foi só fazer o mal. Ele não sabe o que é bem. Vamos mostrar um sintoma da incorporação. Como é que vai se dando? Com o sintoma vibratório do médium, passa a sentir, receber ou entender as vibrações de entidade comunicante. É muito difícil, gente, porque quantas pessoas que ele se sente envolvido no centro e a gente pergunta para ela assim, ou para ele, por que você não falou? Por que você não deu a comunicação? Ah, porque é coisa da minha cabeça. Mas só pode ser da sua, porque a cabeça do espírito já foi. É a tua que ele tem que usar. Então você tem que falar, mas eram palavras minhas. Ele tem que falar com as suas palavras, que estão exatamente ali, é o português. E pode ser que você já tenha um clichê. A partir do momento que se entra numa casa espírita, você tem que confiar naquela entidade toda que já prepararam a casa para você. Você tem que confiar, você não pode ficar a esmo. Será que sou eu? Será que não sou? Se for eu, tudo bem, mas eu vou falar. E como é que é o início, que é muito difícil? É você começar a falar com as suas palavras. Boa noite, que a paz de Deus esteja com todo, para que vê que ele engrena. Assim é em todos os fenômenos mediúnicos. Então, todo aquele que faz isso dentro da mediunidade e quer desenvolver a mediunidade tem que cooperar. Senão ele fica pensando, não, eu não falei porque eu ia ser ridículo. Eu não falei porque era eu. Eu não falei porque, não sei, não tive certeza. Esse está em cima do muro. E em cima do muro, dentro da espiritualidade, não existe. Você tem que descer. Tem que ficar realmente próximo. E aquele pessoa que não sente nada? As pessoas presentes na reunião podem colaborar para o êxito ou fracasso da ligação do médium espírito. O que ele tem que fazer? Como eu disse no início, sentou uma pessoa e incorpora. O outro fica do lado fazendo a sustentação. Aí ele diz assim, puxa vida, ele incorpora, o outro incorpora, eu não faço nada. Às vezes está fazendo igual ao médium, igual ao doutrinador, porque ele está doando exatamente o ectoplasmia para todo aquele trabalho se realizar. Então todo mundo tem que realmente cooperar. E é hora, gente, quando nós entrarmos para fazer esse tipo de coisa, de cooperar com aquelas pessoas que ali estão. Pensar. Se o doutrinador estiver falando com o espírito, aquela pessoa que está sentada diz assim, vai ser bom para você, é isso mesmo, se entregue a Jesus, fale realmente com amor, que essa tarefa vai ficar muito mais fácil. Assim acontece uma incorporação. A incorporação é isso. Quando diz incorporação, a gente sempre acha que o espírito incorpora na pessoa. Não. O espírito afasta o seu perispírito mais ou menos 40 centímetros. Quando ele entra em transe, ele afasta o corpo perispiritual, mais ou menos 40, 20, e o espírito comunicante, que é de quarta dimensão, ele não pode vir direto no corpo físico. Ele tem que se agrupar ao também corpo de quarta dimensão, que é o perispírito. Olha lá, quando a encarnação é muito difícil, eles então dão força para médium, que há uma equipe ali fazendo isso, dá força para médium que vai receber essa entidade, naqueles pontos onde vai ser usado, para que ela não fique com sequelas. Mas nunca o espírito vem direto no corpo da pessoa. Não tem condições. O espírito faz a comunicação de perispírito a perispírito e passa exatamente do perispírito do médium para o corpo, aonde ele vai então falar.
Essa aqui é uma incorporação. É mais ou menos isso aqui, ó. A incorporação é considerada uma das formas mais interessantes da faculdade mediúnica. Se o médium que ali está não der essa passagem, vocês vão ver, se der tempo, como é que forma o animismo. A pessoa vai estar realmente muito apavorada com as coisas que estão passando. Ali, gente, antes dela deixar o médium, o espírito comunicante falar, ela não deixa, ela volta. Ela volta como se fosse o espírito. Isso acontece dentro das salas. Ela volta, ela saiu. Quando ela entrou em transe, ela volta e ela vai começar a contar. Ela vai começar, minha vida não dá certo. Tudo que eu faço não está dando certo. Imagina, os meus filhos não me obedecem. E tudo, ela não deixou fazer a ligação perispírito a perispírito. É o perispírito dela que volta, cheio de mazelas, e fala como se fosse o espírito. E nesse momento o doutrinador tem que doutrinar como se ela fosse o espírito. A partir desse momento ele começa o quê? Ganhar uma médium ou um médium de qualidade no centro. Ele não pode dizer assim, puxa, mas é um animismo. Alguém poderia me perguntar, e como é que você vai detectar que é o médium ou o espírito? Ele vai falar quase que as mesmas coisas em todas as incorporações. Quase que ele fala e repete a mesma coisa. Os médios de incorporação são classificados consciente, semiconsciente e inconsciente. É uma das coisas que nós temos muito. O inconsciente é mais difícil, mas existe. Existe, e a gente que doutrina, quando a gente acha um médium inconsciente, é fazer tudo para torná-lo consciente. Porque às vezes ele vai falar e ele não coa o que o espírito manda. Quando ele está semi ou consciente, o espírito pode falar coisas desagradáveis e ele não repassar. Mas o inconsciente, ele repassa. Mais ou menos isso, ó. O consciente vai de mente a mente, perispírito a perispírito. O semiconsciente, ele vai, tira da mente, né, do médium e passa na garganta a voz, e dali então ele soa, começa a falar. E o inconsciente vem direto, ele já passa direto. A mesma coisa são para psicografia. A psicografia, gente, é uma coisa muito importante. Se você estiver desenvolvendo a psicografia, você tem que começar a escrever. Porque se você não começa a escrever, fica difícil para o espírito, porque até o lápis é muito pesado. Então, se você realmente sente que o teu braço, um ou outro, já começa a ficar meio esquecido e adormecido, você tem que começar a escrever. Tudo falando palavras de Jesus, alguma coisa ligada a esses termos, para o espírito pegar. Aí quando ele pega, é muito mais rápido. Então, na psicografia, o Chico, né, tinha às vezes que ele escrevia, gente, e não sabia o que escreveu. E muitas vezes, ele não entendia o que tinha escrito. Ele falava, o que significa aqui? Vocês veem que é o Chico. Ele, o que significa esta palavra? Porque ele entregava totalmente o braço assim para lá. A transmentação é uma incorporação mental e parcial, realizada por médios especiais com sensibilidade apurada. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Às vezes aquele é um médium que está muito mais desenvolvido do que o outro, porque ele faz de mente, e de vez do espírito vir até ele, o seu corpo perispiritual que vai até o espírito. De lá ele passa, vem quase tudo na íntegra para a cabeça dele. Quando chega na cabeça dele, ele diga, isso tudo é meu.
E muitas dessas pessoas vão para casa preocupadas. Ai, mas eu fiz uma mistificação. Não existe isso dentro de uma religião espírita. Aonde você estiver dentro do espiritismo, ali tem uma equipe do plano espiritual que já está fazendo tudo para que as coisas saiam bem e que o trabalho seja bem feito. Então vamos lá. Isso quase que todo mundo passa, a mediunidade em crianças. Olha só, durante a infância, a mediunidade surge de um modo natural. Toda criança possui capacidade de perceber e conviver com os espíritos. Todas as crianças. Mas por quê? Ele está em formação. Ele estando em formação, ele não fica muito preso ao corpinho. Ele está sempre andando e visitando, só que ele consegue detectar os outros. E muitos disso acontece em todas as casas, principalmente naquele que já despertou a mediunidade. Aí ele diz isso. Na infância, a mediunidade é natural porque o processo de reencarnação se dá até os 7 anos de vida. Nesse período, o espírito está mais próximo do plano espiritual. Então, como ele não tem realmente nenhuma coisa que trave, ele vai, ele volta, ele está junto e ele está vendo. Então, quando ele começa a ver os espíritos, a mãe, os avós, né, não deve dar nem muita ênfase e nem está dizendo para ele que é mentira ou qualquer coisa dessa, porque isso vai ferir profundamente a criança. A criança, ele vai ver, ele está vendo, concorda com ele. Tem muitas crianças que sentam na mesa e dizem assim, escuta, você não vai botar o prato para o fulano comer? Dá até nome. É bom colocar o prato. Coloca um prato vazio. Porque se colocar com a comida não vai comer, ele vai estranhar. Porque ele não vai perceber. Coloca um prato sem comida, mas põe os talheres. A partir do momento que você botou o prato ali, quando você for recorrer lá o prato, tirar, você não perguntar a ele pelo amiguinho. Faz uma vez e não incentive, porque senão pode virar um problema mais tarde. A criança apresenta indícios de mediunidade quando menciona a presença de pessoas que ninguém percebe. Aí ele começa a ver os avós, aqueles que já morreram, e a pessoa vai lá, mostra a foto, ele diz, é isso aqui, é isso que eu vi. Só que aí também entra um caso muito delicado, tem a diosplastia. Você pode, mediunicamente, invocar na parede da tua casa o quadro de uma pessoa falecida que você gostou muito. Você começa a dizer assim, você pega a foto, começa a olhar para a foto e falar assim, puxa, que falta você me faz. Morreu muito cedo, mas se você estivesse aqui, você estaria me ajudando. Naquele momento, energeticamente, e a eletricidade do cérebro começa a tirar a foto e lançar na parede. É uma dioplastia. A criança chega lá, como é movida de dupla vista até os 7 anos, muitas delas, vai ver o avô na parede. E vai dizer o quê? Vovô está aqui, vovô está aqui, vovó está aqui. Fica essa coisa toda, e aí os pais já vão querer correr para levar a criança para fazer tratamento, sendo que foi gerado exatamente pelos filhos, dentro de casa.